Olá pessoal, nesse vídeo aqui vou ensinar para vocês um pouco sobre a termodinâmica. Na física a gente fala bastante sobre energia e temos diversos tipos de energia. Nós temos energia elétrica, energia térmica, energia mecânica, enfim, diversos tipos de energia que são estudados dentro da física. Aqui na termodinâmica, mais precisamente, a gente vai estudar a associação que existe entre dois tipos de energias bem conhecidas, que é a energia mecânica e a energia térmica. A gente vai dizer então que a termodinâmica ela estuda as transformações e as relações existentes entre esses dois tipos de energia que eu acabei de mencionar, energia mecânica e energia térmica. A energia térmica ela está associada justamente à variação de temperatura dos objetos. Quando a gente fala sobre energia térmica, nós temos que estar associando ao calor. E como a gente falou, o calor ele vai ser justamente a energia térmica que está em trânsito. E a energia mecânica ela está associada ao movimento das partículas. Sempre quando a gente fala em energia mecânica, nós temos que lembrar sobre movimento dos objetos. Então, os gases eles vão ter as partículas que vão compor um gás, eles vão ter uma certa quantidade de energia mecânica e essa energia mecânica ela está associada à energia térmica do material do gás ali dentro. Nós temos diversos tipos de máquinas térmicas. Eu escrevi aqui para vocês a Maria-Fumaça, os motores a combustão interna e as termoelétricas. A Maria-Fumaça é o famoso trem a vapor, o trem movido a vapor de água. Basicamente, nós temos uma caldeira ali dentro que ela é aquecida. Essa caldeira ela vai fornecer calor para uma grande quantidade de água. Essa água vai vaporizar e o vapor dessa água vai provocar a expansão de uns pistões que vai transformar essa movimentação no movimento do trem. Por isso que tem essa grande quantidade de fumaça que sai daqui de dentro, porque é o vapor da água. E também o vapor da queima da madeira, do combustível que está ali dentro. Pode ser madeira, pode ser carvão mineral, geralmente é madeira, né? E os motores a combustão interna são esses que nós estamos acostumados a ver nos veículos automotores. Nos automóveis, em geral, eles possuem um motor no compartimento, no capô do veículo, e esse motor é chamado de motor de combustão interna porque ali dentro vai ter um combustível que ele vai, literalmente, ele vai ficar entrando em combustão, ele vai queimar, vai ficar explodindo e isso tudo vai gerar o movimento do veículo. E as termoelétricas, elas são grandes usinas geradoras de energia elétrica e elas vão também utilizar o calor proveniente de uma fonte de combustível. Geralmente é a queima de combustíveis que vai gerar a eletricidade, né, que vai gerar energia elétrica. No Brasil é mais comum as chamadas hidroelétricas, que seriam um tipo diferente, não seria uma termoelétrica. É um processo diferente, mas no Brasil também temos as termoelétricas. As termoelétricas elas são mais comuns em países onde não é tão comum assim ter as hidrelétricas. Os países europeus geralmente utilizam bastante termoelétricas. Bom, de que forma nós poderíamos ver um exemplo de conversão de energia mecânica em energia térmica? Aqui nós temos um exemplo, um projétil, se ele for disparado contra um anteparo, aqui nós temos o projétil e aqui nós temos um anteparo, uma parede, pode ser uma parede de madeira, se ela for forte ou resistente. Esse projétil, quando ele vem e ele colide com esse anteparo, ele vai sofrer uma deformação proveniente do seu aquecimento. Veja como que era o formato desse projétil. Quando ele entra em contato, essa energia mecânica, porque ele tem movimento, ele tem uma grande quantidade de energia cinética, ao colidir com esse anteparo, ele vai se aquecer e vai se deformar. Então, houve aqui uma conversão de energia mecânica, que é a energia de movimento, em energia térmica, porque com o choque foi dissipada uma grande quantidade de energia, convertendo essa energia em calor. Então, por isso que nós temos a conversão de energia mecânica em energia térmica. Tanto que, geralmente, nessas superfícies onde teve a colisão com um projétil de disparo de arma de fogo, por exemplo, é comum ver uma superfíciezinha chamuscada aqui, justamente devido ao forte aquecimento que o projétil vai sofrer. Bom, continuando aqui no estudo da termodinâmica, nós temos esses três conceitos que eles são fundamentais para podermos compreender o assunto. Nós temos o conceito de energia interna, o conceito de trabalho e o conceito de calor. A energia interna a gente representa pela letra U, o trabalho a gente representa por essa letra grega chamada de tal, que é um T um pouco modificado, e a quantidade de calor, como a gente já vinha representando antes, a gente representa pela letra Q, tá?
Bom, basicamente, a energia interna, ela vai ser o somatório de todos os tipos de energia existentes na partícula de um gás. Nós estamos considerando aqui, geralmente, os materiais que são formados por gases, tá? Os corpos que são gases perfeitos, como a gente viu no capítulo anterior. Bom, a fórmula para poder calcular a energia interna U pode ser de duas formas. Nós temos essa daqui, 3,5 de nRT. N é o número de partículas que compõem o gás, o R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura do gás. Ou então essa daqui, 3,5 de PV, é a pressão vezes o volume. Pois bem, nós podemos ter a variação dessa energia interna, a variação de U, que a gente vai chamar de ΔU. Quando nós tivermos um ΔU maior do que zero, ou seja, quando essa variação de energia ela for positiva, a gente vai ter que a temperatura inicial é menor do que a final. Olha só, quando a gente fala que T1 menor do que T2, então T2, que é a temperatura final, vai ser maior do que a inicial. Então, logo, ele elevou sua temperatura. Antes ele tinha uma temperatura menor e depois ele teve uma temperatura maior. A gente vai dizer, nesse caso, quando eleva a temperatura, a gente vai dizer então que ele ganha energia interna. Olha só, houve um acréscimo da variação de energia interna, uma variação positiva. Agora, quando o ΔU é menor do que zero, ou seja, quando ela é negativa, vai ocorrer o inverso com a temperatura. T1 vai ser maior do que T2, logo a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Antes tinha uma temperatura específica, depois ela baixou sua temperatura. Nesse caso, a variação de energia, o ΔU, ela é negativa. A gente vai dizer que o gás ele perde energia. Nós temos aqui então esses dois exemplos para poder representar isso. Nós temos aqui um gás que ele foi aquecido, depois que ele foi aquecido, a temperatura final está maior do que a inicial. Veja que as partículas que compõem esse gás, elas estão se movimentando mais rapidamente. Nesse caso, elevou a sua temperatura. A temperatura final é maior do que a inicial. Então, a gente vai dizer que houve uma variação de energia interna positiva. Ele ganhou energia interna. Já no segundo exemplo aqui, o que vai acontecer é que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Logo, ele diminuiu a sua temperatura, ele perdeu energia. A sua energia interna, ela sofreu uma variação negativa. Então, ele diminuiu a sua energia interna. Bom, sobre o trabalho de um gás. O trabalho ele está associado ao deslocamento, ou seja, se a gente tiver aqui um recipiente que ele possui um êmbolo móvel, esse êmbolo ele pode se movimentar, ele pode aumentar sofrendo uma expansão ou ele pode se contrair sofrendo uma compressão. A gente vai dizer que na expansão o trabalho ele é positivo, ou seja, o gás ele vai fornecer energia na forma de trabalho. A gente vai dizer então que nesse caso o gás que está aprisionado aqui dentro, que está abaixo desse êmbolo, vai empurrar esse êmbolo para cima, provocando um deslocamento. Então o gás realiza trabalho. Então nós temos aqui um trabalho positivo. Agora, quando o trabalho ele é negativo, no caso de uma compressão, veja só que o exemplo inicial nós temos o êmbolo nessa posição, o êmbolo ele é comprimido e o gás então vai ficar confinado num espaço menor. Então, nesse caso aqui ele sofreu uma compressão, o gás sofreu trabalho. Quando o gás sofre trabalho, quando ele é comprimido, o trabalho ele é negativo. Quando o gás realiza esse trabalho, quando ele provoca a expansão, a gente vai dizer que o trabalho ele é positivo, maior do que zero. Bom, agora sobre o calor. O calor ele está associado à variação de temperatura. Quando ele sofre um aumento de temperatura, ou seja, quando a temperatura final é maior do que a inicial, veja só aqui, ó, T1 menor do que T2. Quer dizer que T2 é maior do que T1, temperatura final maior do que a inicial. Nesse caso, quando ele aumenta a temperatura, a gente vai dizer que ele vai aumentar a quantidade de calor. Então, quando ele recebe calor, a gente fala que ele está aumentando a quantidade de calor dele. Olha só, o calor recebido ele é positivo. Agora, no caso contrário, quando ele diminui a sua temperatura, e está escrito errado aqui, deixa eu só consertar. Quando T1 maior do que T2. Quando T1 maior do que T2, quer dizer que a temperatura inicial é maior do que a final. Nesse caso, então, quer dizer que ele está diminuindo a sua temperatura. Se ele diminui a temperatura, quer dizer que ele está perdendo calor, ele está cedendo calor. Então, quando o calor ele é cedido, o calor ele é negativo.
Então, olha só, quando ele aumenta a temperatura, ele está ganhando calor. A gente fala que o calor ele é positivo, ele está ganhando calor, ele está aquecendo, então ele está ganhando quantidade de calor. Já quando ele diminui a sua temperatura, perdão, quando ele diminui essa temperatura, isso mesmo, quando a temperatura inicial é maior do que a final, a gente diz que nesse caso ele está perdendo calor, ele está resfriando. Olha só, no primeiro caso aqui ele está aquecendo, a gente vai dizer que o calor ele é positivo. No segundo caso a gente vai dizer que ele está resfriando, ele está perdendo calor. Então o calor ele é negativo. Bom, assim a gente já conseguiu definir sobre essas três variáveis básicas, esses três conceitos básicos: energia interna, o trabalho e o calor. Assim a gente pode então chegar nas fórmulas, nas leis da termodinâmica. A primeira fórmula, na verdade, a primeira lei, na verdade, é chamada de lei zero. Deixa eu pegar aqui. A lei zero da termodinâmica, na verdade, ela foi formulada depois de já ter sido formulada a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Mas como ela era tão elementar, não faria sentido chamar ela de terceira lei da termodinâmica. Por isso ela foi chamada de lei zero da termodinâmica. A gente vai dizer o seguinte na lei zero: se eu tiver um corpo A, um corpo B e um corpo C, aí eu falo, por exemplo, que a temperatura de A ela é igual à temperatura desse corpo C. Olha só, eu pego, vou medir a temperatura de A e meço a temperatura de C. Eu digo que os dois possuem a mesma temperatura. E se eu medir a temperatura de B e ela for igual à temperatura de C, então daqui eu posso fazer a seguinte afirmativa: se a temperatura de A igual à temperatura de C e a temperatura de B igual à temperatura de C, então eu posso afirmar de forma indireta que a temperatura de A ela é igual à temperatura de B. Isso faz bastante sentido. Se a gente apenas analisar de forma lógica, nós podemos interpretar desse jeito, podemos chegar a essa conclusão. Se eu digo que a temperatura de A igual a de C e a temperatura de B igual a de C, logo a temperatura de A também é igual à temperatura de B. Eles vão estar na mesma temperatura. E assim a gente chega na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela vai nos dizer sobre a conservação da energia. Bom, aqui a gente formula então a fórmula que a gente pode conseguir calcular a variação da energia interna, o ΔU. Olha só, eu falei que U representa energia interna. A variação de energia interna ela pode ser dada da seguinte maneira. Olha só, aqui o enunciado. Para todo sistema termodinâmico existe uma função característica denominada energia interna. A variação dessa energia, ΔU, entre dois estados quaisquer pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor e o trabalho do gás, né, trocado com o meio externo. Então a gente pode definir a primeira lei da termodinâmica, que a variação de energia interna ela é igual à quantidade de calor menos o trabalho do gás. Lembrando que esse calor aqui ele pode ser recebido ou ele pode ser também cedido. Mesma forma do gás, o trabalho. O trabalho ele pode ser realizado ou ele pode ser recebido. Lembrando, quando o gás ele recebe calor, a gente vai dizer que o Q ele é positivo. Agora, quando o gás ele perde calor, a gente vai dizer que a quantidade de calor Q é negativo. Agora, no caso do trabalho, é o contrário. Quando ele recebe calor, quando ele recebe trabalho, quando ele recebe energia na forma de trabalho, quando o gás fornece energia na forma de trabalho, quando ele realiza a expansão, ele está perdendo energia, tá? Então o trabalho ele é negativo, como a gente viu ainda agora. Agora, quando o gás ele recebe energia na forma de trabalho, quando ele é comprimido, ele está ganhando energia. Então tem que ficar atento nisso. Só para recapitular, vou explicar de novo, voltando aqui na parte do trabalho. Aqui, ó. É, como eu tinha falado, a gente tem essa relação entre trabalho e calor. Uma analogia que a gente pode fazer como se fosse o inverso. Quando o gás ele recebe calor, ou seja, quando ele recebe energia na forma de calor, a gente fala que essa energia aqui ela vai ser positiva, tá? O calor ele é positivo.
Agora, quando o gás ele recebe trabalho, quando ele recebe energia na forma de trabalho, quando ele sofre o trabalho, a gente vai dizer que o trabalho ele é negativo. Quando o gás ele cede calor, ou seja, quando ele está fornecendo calor para o meio, a gente vai dizer que esse calor que ele está perdendo ele é negativo. Quando o gás ele realiza trabalho, quando ele está fazendo trabalho, quando ele está perdendo energia na forma de trabalho, a gente está falando que esse trabalho aqui ele vai ser então positivo. Entendido? O gás realiza trabalho, o trabalho ele é positivo. O gás recebe trabalho, o trabalho ele é negativo. O gás recebe energia, recebe calor, perdão, recebe calor, o calor ele é positivo. Ele cede calor, o calor é negativo. Veja só, recebe trabalho, negativo. Recebe calor, recebe calor é positivo. Ele realiza trabalho, é positivo. Ele cede, ele fornece calor, o calor ele é negativo. Tem essa relação entre trabalho e calor. Bom, vamos agora continuar aqui. Fazer um exemplo, ver se dá para compreender um pouco melhor. Bom, um exemplo aqui, ó. Um sistema gasoso contido em um recipiente com êmbolo móvel recebe uma quantidade de calor igual a 1000 calorias. Com isso, o gás realiza um trabalho equivalente a 600 calorias. Então, nós temos aqui o seguinte: o gás está realizando um trabalho. Se ele está realizando um trabalho, logo esse trabalho ele é positivo. Ele está falando que ele está recebendo calor. Se ele está recebendo calor, esse calor que ele está recebendo está aumentando a sua energia interna. Então, esse calor ele é positivo. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, nós temos a variação da energia interna vai ser a quantidade de calor menos o trabalho do gás. Para eu poder descobrir quanto é que vale a variação da energia interna, eu vou ter que pegar então a quantidade de calor. Olha só, o calor ele está recebendo. Se ele está recebendo, então o calor ele é positivo. Está recebendo 1000 calorias, então vai ficar 1000 calorias menos o trabalho. Ele está realizando o trabalho, então se ele está realizando o trabalho ele é positivo. Então aqui vai ficar 600. Então, logo, o ΔU vai ser 1000 menos 600. Aqui a gente vai ter um resultado que é igual a 400 calorias. Logo, a variação de energia interna é igual a 400 calorias. Então, ele acabou tendo aqui um aumento de energia interna. Ou seja, ele sofreu um acréscimo, tá? Aumentando a sua energia interna. Só para tentar compreender um pouco mais esse exemplo, o gás ele está recebendo a quantidade de calor, essa quantidade de calor que ele está recebendo, ele está convertendo em trabalho, realizando a expansão desse êmbolo, e parte dessa energia vai ficar armazenada internamente no gás. Então, assim, ele sofreu um acréscimo da sua energia interna. Para a gente poder tentar entender de uma vez por todas a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna ela vai ser a quantidade de calor que esse gás ele recebe ou ele cede, menos o trabalho que o gás realiza ou que o gás sofre. Se o gás ele vai sofrer um trabalho, logo ele vai aumentar a sua energia interna, porque se ele está sofrendo trabalho, eu falei, se o gás ele recebe trabalho, o trabalho ele vai ser negativo, fica negativo com negativo, então vai ficar positivo. Então ele vai aumentar a sua energia interna. Se esse gás aqui, ó, ele sofreu uma compressão, ele vai aumentar a sua energia interna aqui dentro, tá? Vai aumentar a energia interna. Agora, quando o gás ele realiza trabalho, ou seja, ele está perdendo energia, ele está diminuindo a sua energia interna, tá? Agora, quando ele recebe calor, ele recebe Q aqui, ó, tá recebendo o Q, ele vai aumentar a sua energia interna. Agora, quando ele perde calor, quando ele está aquecendo o meio, ele está diminuindo a sua temperatura, a gente vai dizer então que nesse caso ele vai diminuir a sua energia interna, vai sofrer uma variação de ΔU negativo. Vamos falar agora sobre as transformações termodinâmicas. Temos basicamente 4 formas de se estudar as transformações termodinâmicas. Nós temos as transformações isotérmicas, as isométricas, as isobáricas e as adiabáticas.
Transformação isométrica, como o nome sugere, a gente vai dizer que vai ser uma variação. Iso quer dizer igual e térmica quer dizer temperatura. É uma transformação a temperatura constante, ou seja, a temperatura não vai variar. Isotérmica, temperatura constante. Nesse caso, a gente vai dizer que a variação de energia interna que o gás vai ter será igual a zero. Se a sua temperatura vai ser constante, se T1 igual a T2, olha só, isotérmica, se T1 igual a T2, logo ele não vai sofrer nenhum acréscimo na sua energia interna. Todo o calor que ele receber, ele vai realizar trabalho, ou todo o trabalho que ele for realizar vai ser convertido em calor. Ele vai perder esse calor, todo o calor que ele ganhar ou ele perder vai ser convertido em trabalho. Apenas isso. Então, dessa forma, pela primeira lei da termodinâmica, que a gente acabou de ver ali, eu posso reduzir ela, eu vou dizer que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho do gás. É só pegar a forma. ΔU igual a Q menos o trabalho do gás. Se ΔU igual a zero, eu passo, por exemplo, eu passo o, o trabalho para o outro lado. Se é negativo, ele vai positivo, então trabalho é igual ao calor, ou calor igual ao trabalho do gás. Olha só aqui o exemplo. Nós temos então uma transformação do tipo isotérmica. Esse gás está recebendo a quantidade de calor e todo esse calor ele vai ser convertido em trabalho, ou seja, ele vai levantar, vai forçar aqui a expansão do gás. Agora, quando esse gás aqui ele está perdendo calor, ele vai estar sofrendo um trabalho. Todo esse trabalho que ele está sofrendo aqui será convertido em calor. A próxima transformação, a isométrica. Isométrica, ou também chamado de transformação isovolumétrica ou isocórica. Esse tipo de transformação a gente vai dizer que ela vai acontecer a volume constante. Se ele vai acontecer a volume constante, olha só aqui o exemplo. Nós temos aqui esse primeiro, o êmbolo está nessa posição, no segundo, depois aqui o êmbolo continua na mesma posição. Nesse caso, não houve variação do seu volume. Se não houve variação do seu volume, logo não vai ter trabalho. O gás não vai sofrer e nem realizar trabalho. Logo, o trabalho do gás é igual a zero. Então, olha só, a isométrica, lembrando, isométrica ela pode ser chamada de isovolumétrica ou de isocórica. Ela vai acontecer a volume constante. V1 será igual a V2. Nesse caso, quando V1 é igual a V2, se eu pegar a fórmula da primeira lei da termodinâmica, onde ΔU igual a Q menos o trabalho do gás, e o trabalho do gás é igual a zero, pois essa transformação ela vai acontecer a volume constante, logo a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Então, toda a variação de energia interna vai ser proveniente do calor que aquele gás está recebendo ou ele está cedendo para o meio. Temos ainda aqui a transformação do tipo isobárica. A transformação iso, que iso igual, e bárica vem de pressão. Então, a transformação isobárica é aquela onde a pressão vai ser constante. Então, a pressão P1 vai ser igual à pressão P2. Bom, para a gente poder estudar a transformação isobárica, é conveniente a gente relembrar da fórmula da equação de Clapeyron, onde nós temos que PV é igual a N RT. P é a pressão, V o volume, N é a quantidade de partículas, o R é a constante universal dos gases e o T a temperatura. Se ele vai sofrer uma variação onde a pressão vai ser constante, a pressão não vai variar. Então, se eu aumentar a temperatura, o volume também terá que aumentar. Se eu diminuir a temperatura, o volume vai ter que diminuir, já que a pressão não vai ser variada, e nem muito menos o número de partículas e nem muito menos a constante. Então a gente vai dizer que o volume e a temperatura eles vão sofrer uma variação direta. À medida que um aumenta, o outro também aumenta. À medida que um diminui, o outro também irá diminuir. Bom, só para a gente poder recapitular um pouco, quando a gente fala de trabalho, a gente vai dizer que o trabalho é justamente a energia que está sendo utilizada
para poder deslocar um certo objeto, tá? Nós temos que o trabalho pela teoria clássica da, da mecânica, nós temos que o trabalho a pressão constante, vamos dizer assim, né? Ele vai ser a força multiplicada pela distância que esse trabalho está realizando, tá? Por exemplo, se ele deslocar aqui 5 centímetros desse êmbolo, ele está realizando um trabalho. Se ele sofrer uma compressão, ele está sofrendo um trabalho. Nós temos que a pressão é definida pela força dividido pela área. É comum lembrar disso, que a pressão é justamente a força dividido pela área. Para eu poder descobrir qual que é a pressão que está sendo exercida nesse êmbolo aqui, é só eu descobrir o valor dessa força F e dividir pelo valor dessa área do êmbolo aqui. Assim eu vou ter a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Então, eu posso fazer aqui sem muito esforço, que dessa equação aqui, eu sei que a força vai ser a pressão vezes a área. Então, no lugar de F, eu vou dizer que o trabalho, a pressão constante, vai ser a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Lembrando que essa pressão aqui ele não vai variar, vai ser a pressão sempre constante. E eu sei que a área vezes o deslocamento, se eu pegar essa área aqui e multiplicar por esse deslocamento, a gente vai ter justamente um volume. Então, eu vou dizer que o trabalho na transformação isobárica a pressão constante, ela vai ser a pressão. Olha só, eu vou dizer que a área vezes o deslocamento vai ser justamente a variação de volume. Olha só. Nós tínhamos aqui um volume inicial e nós temos aqui agora um volume final. Essa variação aqui é justamente a variação de volume, que eu vou chamar ela de ΔV. Então, na transformação isobárica, que vai ser transformação a pressão constante, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. E já que eu sei que pela equação de Clapeyron PV igual a nRT, então eu vou dizer, colocar para cá, ficar um pouquinho mais de espaço. O trabalho do gás vai ser a pressão vezes a variação do volume, e a pressão vezes o volume, no caso aqui eu colocaria um delta, tá, para representar a variação do volume, vai ser igual a N vezes R vezes T. Então, tendo essas variáveis, eu consigo descobrir quanto é que vale o trabalho realizado pelo gás, o trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Ok? Vamos agora ver sobre a última forma de transformação, a transformação adiabática. Nós vamos dizer que a transformação adiabática é aquela transformação que ela vai acontecer sem troca de calor com o meio externo. Logo, aqui a quantidade de calor ela vai ter que ser igual a zero. Ela não vai trocar de calor com o meio externo, não vai nem receber e nem ceder calor. Então, pela primeira lei da termodinâmica, onde ΔU é igual a Q menos o trabalho do gás, eu vou dizer então que ΔU é igual a menos o trabalho do gás. Numa transformação adiabática, a variação de energia interna ela vai ser o negativo do trabalho do gás. Deixa eu só direitar aqui. Pronto, bem melhor agora. Bom, com base nisso a gente pode ter umas deduções bem lógicas aqui. Quando a variação de energia interna, o ΔU, for positivo, tá? Quando ele sofrer um acréscimo na sua energia interna, ou seja, quando ele aumentar a sua energia interna, a gente vai dizer que o gás a gente vai dizer que o gás ele está sofrendo trabalho. Se ele está sofrendo trabalho, quer dizer então que ele está sofrendo uma compressão. O gás está sofrendo trabalho. Agora, quando ele vai
ter uma variação de energia interna negativa, ou seja, a variação de energia interna ela é negativa, a gente vai dizer que esse gás ele está realizando um trabalho. O trabalho ele é positivo, maior do que zero, ou seja, ele está numa expansão. O quanto o gás está se expandindo, ele está perdendo energia, ele está gastando energia para poder se expandir. Logo, a sua energia interna ela vai diminuir, vai sofrer uma variação negativa. Agora, quando o gás está sendo comprimido, ele está sofrendo trabalho, ele está ganhando energia na forma de trabalho. Então, a sua energia interna está aumentando. Então, vai sofrer uma variação positiva. Bom, pessoal, para poder encerrar essa aula, eu vou falar agora sobre os diagramas termodinâmicos. Quando nós tivermos o gráfico que represente a pressão e o volume, nós vamos ter aqui uma certa área sobre a curva do gráfico. Essa área sobre a curva do gráfico, a gente vai dizer que é o trabalho. Por exemplo, nós temos aqui um estado A e aqui um estado B. Aqui ele tem uma pressão e um volume, aqui ele tem uma pressão e um volume. Se eu calcular a área daqui do gráfico, essa área sob a curva do gráfico, a gente vai ter justamente o trabalho. Lembrando que nesse caso, como ele está aqui num certo estado inicial, ele tinha um volume, e aqui o seu volume ele é maior, volume inicial, e aqui volume final maior do que o inicial, então ele aumentou o seu volume. Nesse caso aqui, ele está realizando trabalho. Se ele está realizando trabalho, o trabalho ele é positivo, tá? Como a gente tinha falado. Nesse caso aqui, ele está realizando trabalho, aumentou o seu volume, trabalho positivo. Já no segundo caso aqui, onde ele foi do estado C para o estado D, aqui ele tinha um volume inicial e aqui um volume final, então ele diminuiu o seu volume. Se ele diminuiu o seu volume, o trabalho vai ser negativo, porque ele está sofrendo trabalho. Se ele está sofrendo trabalho, o seu trabalho vai ser, então, negativo. E aqui nesse outro caso, nesse último gráfico, nós temos aqui um estado E para um estado F. Ele tinha um volume inicial e o seu volume final é o mesmo do volume inicial. Nesse caso, a área do gráfico é igual a zero. O trabalho aqui vai ser, então, igual a zero. E no caso das transformações cíclicas, é quando um gás ele tem essa característica dele ficar sempre retornando para o estado inicial. Por exemplo, aqui ó, nós temos um estado A e aqui um estado B. Ele vai sofrer essa variação do estado A para o estado B. E depois ele vai sofrer uma variação do estado B para o estado A. Mas observe que aqui esses dois caminhos eles são diferentes. Esse caminho de A até B, ele vai ter essa área aqui, ele vai ter essa variação de, de área aqui, ele vai ter essa variação de volume, ele está aumentando o seu volume, está realizando uma expansão gasosa. Se ele está realizando uma expansão gasosa, ele está realizando trabalho. Então, o trabalho ele é positivo. Já no caminho inverso, veja que ele vai estar sofrendo um trabalho maior. Então, ele vai estar sofrendo uma variação de energia interna. Nesse caso, diferente da energia interna inicial. Então, vai ter aqui uma diferença. Se eu for querer somar os dois trabalhos, enquanto um trabalho é positivo e o outro é negativo, a gente vai ter aqui então uma variação, e é justamente o resultado do trabalho que o gás vai realizar. Então, o, esse trabalho que o gás realiza na expansão, ele é positivo, e já o trabalho de B até A, que é uma compressão, o trabalho ele é negativo. Então, se eu fizer o trabalho que ele sofre menos o trabalho que ele realiza, a gente vai ter aqui um trabalho total. E nesse caso, o trabalho total vai ser justamente apenas essa áreazinha aqui, que vai ser o trabalho do seu ciclo. Ele realiza trabalho, ele recebe trabalho. E a diferença entre um e o outro vai ser a soma dos dois. Como um é positivo e o outro é negativo, a gente vai ter um resultado aqui que vai ser esse trabalho aqui dentro, uma energia que vai ser resultante do processo desse gás. Bom, não vou,
me alongar mais nessas explicações, eu vou então fazer as gravações de vídeo fazendo as resoluções das questões. Eu espero que essas explicações aqui tenham ajudado vocês de alguma forma. Esse conteúdo aqui é muito interessante de ser estudado porque a termodinâmica ela vai envolver bastante coisas de calor, tá? Conteúdo que a gente já vinha estudando anteriormente. E todo esse trabalho aqui, todo esse conteúdo realmente muito fundamental para o conhecimento da física clássica. Bom, então, até o próximo vídeo que a gente vai fazer a resolução das questões e até lá.